A maioria das vezes é o contrário, tá? Vamos especificar melhor. A maioria dos projetores tem a experiência fora do corpo, mas na vigília não tem a clarividência e nem a mediunidade aberta. Isso é visto facilmente na literatura de projeção astral. Pode olhar Sylvan Muldon, Robert Monroe, Robert Krukel, os grandes autores, nenhum deles era médium, pelo menos ostensivamente, era mais anímico. Agora, é possível, numa saída do corpo, por orientação dos mentores da pessoa, que eles mexam energeticamente no campo energético, nos chakras da pessoa, os para-chakras lá, e na volta a pessoa fica um pouco mais sensível. Isto é possível. Agora, na média, é exatamente o oposto, Samuel. Tipo, o desenvolvimento da mediunidade em alguém ou dos chakras acaba facilitando as saídas, tá? Por isso que havia confusão no passado de que a projeção seria mediúnica. Não, a projeção é anímica. A maioria dos autores de projeção não são médiums, mas um médium tem uma facilidade grande, porque para ser médium o campo energético dele tem que estar mais solto. Então a abertura da mediunidade tende a favorecer a projeção, mas tem um monte de médium que tem medo e não aprofunda isso. Agora, pode acontecer na projeção da pessoa voltar um pouco mais sensível, mas na média é o contrário, é o desenvolvimento daqui e acabar levando a algo lá. Agora, tem uma exceção nisso, Samuel. As EQMs, experiências de quase morte, onde a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória e o médico consegue trazê-la de volta. E aí aquelas narrativas clássicas de saídas do corpo e tal, dentro desse contexto, lá desde a década de 70, com o pioneiro Dr. Raymond Moody Jr., né, o livro Vida Depois da Vida, depois o Dr. George Gordon Rich, O Voltar do Amanhã, e a doutora Elizabeth Kubler-Ross, Dr. Michael Sabon, Carlos Oz. Eu pesquiso isso desde a década de 80, porque é uma das áreas que mais me interessa. E hoje na internet, no YouTube, tem um monte de canais falando de EQM. Tem um ótimo que se chama no Brasil, Afinal, o que somos nós? Excelente, né? Mas eu pesquisava isso desde antes da internet, na literatura clássica. Então, o que se observa em muitos relatos de EQM com a passagem do tempo depois? A pessoa acaba desenvolvendo algum tipo de sensibilidade que não tinha antes. Parecia que quando ela voltou, ficou algo meio mais solto de alguma forma. Tem um livro da Deborah Diamond que se chama Poderes Inexplicáveis Após Experiência de Quase Morte. A editora Pensamento lançou o livro aqui. E é Deborah Diamond. E ela faz um apanhado das pessoas que não tinham estas sensibilidades, passaram por uma EQM, os anos passaram, a sensibilidade abriu. Quer dizer, aí vai ao encontro do que o Diego está falando. Algo lá rolou e despertou aqui, mas não é a média, é exatamente o oposto. Beleza, agora a pergunta da Priscila, e depois a gente vai passar para a Marisa, e aí a pergunta de vocês. Vamos lá, Priscila. Professor, muitas pessoas acham, tem esse mito que pessoas especiais com dom fazem projeção astral. Para quem está nos ouvindo agora, que não tem essa projeção astral consciente, como trabalhar para ter essa lucidez no dia a dia e fazer a projeção astral consciente? Então, e é o que a gente estava falando antes, não tem pessoas especiais que têm projeção, isso não é algo especial, isso é algo do potencial humano. Agora, se vai desenvolver ou não, depende de várias condições. Fael, Samuel, por exemplo, não precisa ensinar uma criança a respirar. Ela já nasce no automático respirando. Agora, essa criança se torna adulta. Se ela estuda yoga, ela pode usufruir melhor do ato de respirar para outras coisas. Houve um desenvolvimento. O potencial estava ali. Mas se ela estuda yoga, ela desenvolve. A saída do corpo é a mesma coisa. O potencial existe. Se a pessoa estudar e desenvolver, ela vai usufruir melhor de uma capacidade que é de todos, não é especial. Ela é de todos. Mas nem todo mundo aprofunda para abrir. Então, o que eu aconselho? Duas coisas. Primeiro, leitura sobre os livros principais de saídas do corpo. Não é para ficar preso nem em nomenclatura, nem no que o autor X ou Y falou. Não fique refém de autores, porque cada um tem um jeito de explicar as coisas de acordo com o seu ponto de vista. Estudando as obras principais, Samuel, ao longo de meses, não é da noite para o dia, você ganha uma visão de conjunto que te dá segurança. Você sabe que na maioria das vezes, pelos relatos, vai acontecer mais ou menos parecido com o que está te rolando. Então o medo some. O que era sobrenatural se torna natural à medida que você vai aprofundando. E eu trabalho com um grande público com isso há anos. A maioria estuda muito pouco da área de saída. Quer a saída, mas não corre atrás. E outra, ninguém vai conseguir sair do corpo
consumindo conteúdo de internet, que é periférico, é fragmentário, ajuda pra caramba, mas não é a pesquisa. Imagina o Saulo, está estudando medicina agora, como é que o Saulo vai fazer um curso de medicina online, cara? Ele vai ter que ralar, embora ele possa pegar coisas complementares na internet. A saída do corpo, mediunidade, chakras, a mesma coisa. É autodesenvolvimento. A maioria das pessoas que fala, eu queria e não tem lucidez, pode olhar, pesquisou pouquíssimo, conhece quase nada do tema que ela está querendo, então é importante a leitura perto da hora de deitar, para acostumar a mente de que todas as vezes que ela vai deitar, abre a possibilidade de ir para o lado de lá. Leitura, aí a pessoa vai falar assim, Fael, quanto tempo eu devo ler? Que tal a vida inteira? Porque ela vai ter que deitar toda noite, mas as pessoas são assim, essa técnica aí quanto tempo? O tempo que precisar, de acordo com o que a pessoa quiser desenvolver. Ninguém vai desenvolver nada disso da noite para o dia. Isso demanda tempo, aprofundamento das coisas. O segundo ponto importante, Samuel, quando uma pessoa vai deitar e fecha os olhos, enquanto o sono não chega, ela fica em looping com as imagens do dia a dia, todas relativas a esse plano, seja a memória da infância, seja o boleto para pagar, as coisas daqui estão gravitando em volta, tá? Então, veja o paralelo que eu faço. Você acorda de manhã, não é hora de pensar em projeção, você está indo para o mundo trabalhar, você precisa prestar atenção no trabalho, no tráfego, em tudo. Então, na hora de entrar no plano físico, esqueça o plano astral. Na hora de ir deitar, esqueça do plano físico, porque você está para mudar a frequência. As pessoas não mudam essa chave. Ela deita para dormir ainda com o mundo físico na mente. Isso trava ela aqui, mesmo que ela esteja estudando. É uma das causas principais. Então, o que a pessoa poderia fazer? Eu vou me deitar. Durante o sono, pode rolar uma experiência dessa. Eu quero estar atento a isso. Eu vou ler um pouquinho para dormir pensando nessa possibilidade. Deixa eu dar um exemplo. Se assistir um filme, dorme logo depois, sua mente fica em looping com as imagens do filme. Está preocupado, vai deitar, sua mente fica girando em torno daquilo. Então tem que limpar a mente e prestar atenção no novo ambiente onde você quer entrar. As pessoas não fazem isso. E outra, faz uma técnica, um exercício e dorme pensando no boleto, no dia a dia, e não vai funcionar. Essa é uma das coisas que eu tenho observado. Então seria, deixa eu dar um outro exemplo. Como a gente libera formas mentais, formas de pensamento, daquilo que a gente pensa normalmente, Samuel, você está de olhos fechados, com fragmentos de memória do dia a dia aqui gravitando. Isso produz milhares de caquinhos de formas mentais, como uma espécie de fuligem psíquica em volta da aura da cabeça. Na hora que você sai, Fael, dentro do campo energético, você está imerso nessa poluição psíquica, gravitando dentro de uma aura onde só tem forma mental do plano físico. A lucidez cai, e você, se tiver uma saída, não vai dar grande coisa. Então, precisava que, na hora de deitar, a pessoa tivesse cheia de pensamentos sobre o extrafísico. E aí a leitura ajuda ela, meditar um pouco, né? Uma coisa que eu faço com frequência, energizar minhas mãos na hora de deitar, todo dia, usando minhas próprias mãos, como eu vou deitar, deixa eu energizar as mãos, porque se eu precisar dar um passe lá, eu já estou pronto daqui. Veja, já estou com o pensamento para lá. Pode estar cansado, isso não afeta meu dia a dia, eu estou saindo do dia a dia entrando para dormir, eu vou esquecer do mundo físico, vou encher minhas mãos de luz, ou um dos chakras, por exemplo. Outra, vai fazer um exercício, faz sentado, não faz deitado. Deitado você dorme, faz sentado um pouquinho, depois espiche, dorme na posição que quiser, lentamente para que o efeito aconteça logo depois. Uma pessoa, Samuel, pode desenvolver assim, deita e dorme e acorda lá fora, ela está tendo consciência, não precisa ser inteira, né? Se ela tiver consciência no meio, isso é o que interessa. E a memória daquilo. E mesmo que ela não lembra, se ela tiver lucidez lá, ela pode ter aprendido um conteúdo que veio com ela. O cérebro não acessa, mas está dentro dela. No dia seguinte vem como intuição, inspiração, novas ideias, como se fosse sua. Não, nada fica perdido. Mas para poder captar informação, você tem que estar lúcido. Mas as pessoas não estão lúcidas nem dentro do corpo, cara. O Saulo fala uma coisa há muitos anos que eu também concordo, que a tua saída do corpo começa na hora que você acorda. Que ele está querendo dizer o seguinte, a maneira como você leva o seu dia vai ter repercussão à noite, tá? E eu estou querendo dizer que ao entrar no mundo físico, você precisa prestar atenção nas coisas, trabalho e tudo. Agora, o nível de consciência pode ser qualificado, para que você, ao deitar,
possa tranquilamente usar a experiência do dia, aprimorar e falar assim, agora deixa isso em stand-by porque está na hora de virar para o outro lado. As pessoas não fazem isso. E muita gente reclama, não tem saída, mas não corre atrás em nada dessas coisas que eu estou falando aqui. Obrigado por assistir. Aproveita para se inscrever e deixar seu joinha para ajudar o canal. Até a próxima.